Começa agora o programa que visa atender aqueles que estão com as mãos trêmulas, os joelhos trôpegos, os pés cansados, aqueles que de repente estão enfrentando um deserto inóspito. E nós temos aqui o Hever Hernandes, que pode te ajudar a enxergar a vida com as lentes do Evangelho. E nós estamos começando o Trocando Ideias mais abundante, maiúsculo e superlativo da história. O que o senhor achou dessa abertura hoje? Mas você hoje está chique, hein? Primeiro, sua vestimenta está muito elegante. Poxa, muito E obrigado. com esse palavreado aí, você vai longe. O senhor já ouviu essas interjeições aqui, né, pastor? Eu já escutei isso em algum lugar. Eu fui na sua cola hoje para abrir o programa de hoje, pastor. Privilégio estar com você, Tiago. O privilégio é nosso. Então, nós vamos diretamente para a nossa primeira pergunta do Trocando Ideias de hoje. Seja bem-vindo você aí do outro lado, tá bom? Se acomode, aproveite o programa conosco. A primeira pergunta do programa de hoje é de Tiago Pereira. As universidades federais têm uma forte influência de doutrinamento ideológico e muitos jovens despreparados espiritualmente acabam se capitulando ao marxismo cultural. E o que fazer para preparar os jovens para entrar na universidade e ainda permanecer na fé, sendo um luzeiro onde estão? Essa é a pergunta do Tiago, pastor, meu xará. Boa pergunta, né? Bom, essa situação, Tiago, é muito grave. As universidades federais hoje são o principal polo de doutrinamento da juventude. Doutrinamento alinhado à esquerda, do marxismo cultural, da desconstrução de valores morais, da dinamitação, da bombardeamento dos pilares, daqueles valores que foram colunas das grandes civilizações, sobretudo no Ocidente. E eu penso que cabe à família, em primeiro lugar, e cabe às igrejas, em segundo lugar, dar uma boa formação espiritual para que esses jovens, ao entrarem nas universidades, tenham estrutura de conhecimento, de doutrina, de base bíblica, teológica, para esse bombardeamento, mantendo-se intactos, firmes na sua fé. Se o jovem não for bem preparado na família e na igreja, ele vai sucumbir. Vai sucumbir. Hoje, estatisticamente, cerca de 50% dos jovens que entram na universidade perdem a fé. Não estavam preparados. Então, a Bíblia diz lá na carta de Pedro que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. A fé cristã não é irracional. Ela suporta questionamento, ela suporta dúvidas. Aliás, René Descartes, pensador francês, diz que a verdade decorre, às vezes, da dúvida. Eu posso questionar. Isso é verdade? A Bíblia é um livro racional, embora supra-racional. Então, é possível ser questionado e eu ter razões, fundamentação para dar razão da minha fé. Nós não temos uma fé cega, nós temos uma fé racional. E é preciso que a igreja dê alimento para o povo. Nós vivemos numa época que as igrejas são rasas. As pessoas estão querendo sentir e não pensar. John Stott escreveu um livro dizendo o seguinte: crer é também pensar. Se as igrejas derem conteúdo para as suas ovelhas, pregando a palavra com fidelidade, com conteúdo, com substância, não entretendo as pessoas e não apenas buscando emocionalismo, nós teremos condições de ter jovens que entrem nas universidades e, em vez de sucumbir a esse doutrinamento, possam ser influenciadores. Essa é a nossa esperança e o nosso compromisso. Então fica aqui até uma recomendação, uma dica, né? Para que o Tiago e esses jovens se unam e se fortaleçam. O senhor sabe até que nas universidades, a maioria delas, existem grupos de jovens cristãos. Exatamente. Então, e cabe à igreja também fortalecer esse grupo de jovens e trabalhar esse tipo de tema com eles. Com certeza. Aliás, nós precisamos começar a trabalhar, Tiago, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque muitos jovens já estão doutrinados. Nós precisamos começar com a nova geração, as novas gerações. Nós não podemos abrir mão
porque se não fizermos isso, lá na frente a gente vai ter um preço muito alto a pagar. Muito bem. A próxima pergunta, então, vem de Hugo Araújo, ele nos mandou um e-mail, ele é lá de Recife, e é a seguinte participação aqui, pastor. A minha dúvida é sobre a justiça divina. Os crentes dos últimos 2000 anos têm sido salvos mediante a fé em Cristo e nenhuma outra obra. E como os irmãos antes dele, antes de Jesus, puderam ser salvos? Através de obras? E se sim, isso não seria injusto com eles? E ele deixa um abraço para a gente. Obrigado, Hugo. Obrigado. Muito bem. A pergunta dele é muito oportuna, porque tem muita gente com essa dúvida. Veja bem, só um Salvador, desde o início da história até o final dela. E esse é Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo, se fazer carne e habitar entre nós, as pessoas que viveram antes dele foram salvos por Cristo. O Cristo da promessa. Então eles olhavam para frente. Desde a promessa de Gênesis 3,15, da semente da mulher será aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o Cordeiro da Páscoa, Cristo é a coluna de fogo, é a coluna de nuvem, Cristo é o maná, Cristo é a água que brotou da rocha, Cristo é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado, tudo era sombra de Cristo. Ele é a realidade. Então, eles olhavam para frente para o Cristo que haveria de vir. Hoje, nós olhamos para trás para o Cristo que já veio. Eles creram no Cristo da profecia, nós cremos no Cristo da história. O Cristo da profecia, o Cristo da história é o mesmo Cristo. Só há salvação em Jesus. Então, eles também foram salvos pela graça mediante a fé no Cristo que haveria de vir. Nós somos salvos pela graça mediante a fé no Cristo que já veio. A salvação sempre foi da mesma maneira, é só pela graça, mediante a fé. Obrigado, pastor. A próxima participação do programa de hoje é de Valmir Antônio. Pastor, nós sentimos a necessidade de um reavivamento espiritual, mas ao mesmo tempo há uma grande confusão acerca do que de fato significa um avivamento. Então, o senhor pode nos ajudar a entender melhor esse assunto? Muito obrigado pela pergunta tão oportuna. Veja bem, é verdade que há muita confusão sobre o que é avivamento, Tiago. Muita gente acha que avivamento é estilo de culto. Outros acham que avivamento é uma espécie de histeria coletiva, uma rendição ao emocionalismo. Eu vou pregar em alguns lugares, às vezes, me estranho, porque parece que a tendência é levar o povo a essa exaltação emocional, onde o intelecto é até colocado de lado. Nós não somos contra a emoção, mas o homem é razão, é emoção, é vontade. A genuína emoção é aquela que é despertada, produzida pelo entendimento. Eu entendi, isso me emociona. Mark Lloyd Jones diz que nós não conseguimos compreender a cruz sem que isso nos emocione. Agora, emocionalismo não é avivamento, não é estilo de culto, não é a cor da parede do templo, não é instrumento, não é milagres e milagres, não. Avivamento é uma visitação poderosa de Deus na vida do seu povo, a fim de que o povo compreenda quão grande, quão santo, quão magnífico é este Deus. Isso produz um quebrantamento, arrependimento sincero, choro pelo pecado. Isso desperta fome da palavra, sede de Deus através da oração. Isso desemboca numa vida de santidade. E isso traz para a igreja um crescimento não só espiritual, mas numérico expressivo. Isso impacta a sociedade e o mundo. Então nós precisamos orar por avivamento, preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu não tenho dúvidas de que a igreja hoje carece desesperadamente de um grande avivamento. Porque, do ponto de vista das denominações históricas, nós estamos vendo um decréscimo. Você vê um crescimento, às vezes expressivo, mas de um outro evangelho, que não é o genuíno evangelho. Então nós precisamos voltar às origens. Avivamento não é novidade, é voltar às origens, daquilo que foi a igreja primitiva, comprometida com a Escritura,
comprometida com a oração, comprometida com a santidade, comprometida com o temor de Deus, comprometida com o testemunho genuíno do Evangelho. E isso produz crescimento, isso produz impacto na sociedade. Este é o avivamento pelo qual devemos orar até que ele venha. Ok, muito bem, nós estamos partindo para o final do nosso programa de hoje. Antes disso, gostou do programa de hoje? Aqui embaixo tem o botão do curtir, clica lá para ajudar a gente, já se inscreva aqui no canal e aproveite, você que assistiu o programa e quer mandar a sua pergunta, está aparecendo o e-mail aqui embaixo, manda um e-mail para a gente vai receber, vai ficar feliz em conversar com você também. E para a gente finalizar o programa de hoje, eu tenho aqui o pastor Hernandes que vai fazer um convite a todos vocês. É verdade, é um prazer fazer esse convite. Eu quero convidar você que mora em São Paulo, na região metropolitana, para vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja bíblica, viva, dinâmica, uma igreja que tem cuidado de pessoas. É em São Paulo, no Brasil e no mundo. Uma igreja que tem as mãos abertas para socorrer. Uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal do YouTube da igreja. Se você não se inscreveu, se inscreva. Tem um conteúdo maravilhoso para encorajar e edificar o seu coração. Nós temos a IPP TV, que tem programação 24 horas por dia, 7 dias na semana, para abençoar a sua vida. A igreja é uma igreja de portas abertas e nós estamos lá para acolher você e a sua família. Reverendo Arival Dias Casimiro é o nosso pastor, um homem de Deus que tem sido um instrumento nas mãos de Deus na nossa geração. Então nós estamos lá de portas abertas, eu sou um pastor colaborador da igreja, junto com o pastor Arival, queremos receber você com muita alegria. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, né, Tiago? Até lá. Até lá, O senhor volta no próximo programa? Estaremos aqui juntos. Volte você também, então. É isso Até aí. lá, gente. Abraço.